Boa noite a todos, aos queridos IBDermanos e também aqueles que ainda não se associaram ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, esse que é o instituto multidisciplinar mais importante na proteção dos direitos de todas as famílias aqui em nosso país. Quem ainda não se associou, não perca essa oportunidade, venha juntar-se a nós, acesse o site www.ibdfam.org.br, vai lá em cima, clique em associe-se e pronto. Eu sou Patrícia Correia Sanches, sou presidente da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, nossa recém-criada Comissão Nacional. E aqui quero agradecer de pronto ao Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, pela confiança e pela extrema sensibilidade, está sempre atento às inovações que cercam o direito das famílias, juntamente com a nossa querida Maria Berenice Dias e dessa equipe super eficiente do IBDFAM, a quem eu também quero agradecer, e aí, através do nome da Maria José, muito obrigada, um beijo a todos. Nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, ela está composta por mim, Patrícia Correia Sanches, como presidente, nosso primeiro vice-presidente, Dr. Marcos Erhardt Júnior, lá de Alagoas, com quem vamos conversar agora, nossa segunda vice-presidente, Priscila Agapito, queridíssima, lá de São Paulo, nossa secretária-geral, que amo muito, doutora Elizabeth Lamosa, aqui do Rio de Janeiro, professor Cristiano Chaves, sempre tão presente, tão importante, lá da nossa Bahia, e doutora Ana Gerbasi, maravilhosa, do Rio de Janeiro, doutora Cíntia Burilli, do Rio Grande do Sul, que traz sempre a inovação do Rio Grande, e doutora Cláudia Domingues, lá de São Paulo, Tabelian, também conosco nessa nossa comissão. Bom, vamos à nossa conversa de hoje, porque a velocidade tecnológica incluiu milhares de pessoas no mundo digital e passa a ser um fator de grande importância nas relações parentais e também nas relações sociais. E por isso existe a necessidade de preparar as famílias para uma cidadania digital, para compreender melhor toda essa tecnologia que está à nossa volta. Bom, os governos e as instituições precisam agir rapidamente para proteger e para conscientizar sobre o impacto dessas tecnologias, o impacto das redes sociais e da internet no nosso dia a dia e no de nossas famílias. E para conversarmos sobre tudo isso, temos aqui o nosso vice-presidente da Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAM, professor Marcos Erhardt Júnior, diretamente de Alagoas. Vamos falar com o professor, vamos ver aqui. Vamos chamar o professor. Com o nosso querido vice-presidente da nossa comissão. Olá, professor! Como é que vai? Boa noite, Patrícia, minha presidente. Tudo bem com você? Olá, boa pessoal. Boa noite, meu querido. Olá, boa noite para todos. Nós conversamos alguns minutos por telefone, a gente teve quase que desligar, porque a conversa começou a fluir, não foi, professor? Exato. A conversa flui, o assunto é tão apaixonante, não é? Ele é tão imediato, é tão atual, que a gente começa a perceber o quanto a gente precisa falar sobre ele. Não é verdade? Estou de acordo. E aí, eu fiz umas fichinhas aqui, porque são tantos os assuntos, que eu separei algumas fichinhas aqui para a gente desenvolver essa nossa conversa, né? Então, primeiro eu queria começar com uma citação de um historiador que é super atual e super famoso, que eu gosto muito, que é o Harari. E ele diz que o mundo vive uma revolução impulsionada pela inteligência artificial. E os governos devem adotar medidas para proteger os cidadãos. Olha que coisa. É totalmente atual, sempre, né? E aí, então, professor, eu queria começar essa nossa conversa pensando o seguinte. Quanto aos impactos da tecnologia nas famílias, o que a gente pode assinalar como positivo e negativo? Fiquei pensando, né? Vamos começar pelos pontos positivos?
Bom, eu acho que a gente podia primeiro fazer uma reflexão. Veja, quando a gente pega um equipamento para usar, o equipamento ele não é nem bom nem ruim ontologicamente falando. Vai depender do uso que a gente vai dar para o equipamento, tá? E aí, nesse aspecto, a gente pode destacar 3 pontos que a gente pode tanto considerar positivo ou negativo. Você concorda comigo? Acho que, primeiro, a interação social. E quando eu falo de interação social, a tecnologia pode afastar a gente, a tecnologia pode aproximar a gente e a tecnologia pode até nos excluir, Patrícia. Porque quando a gente fala de aproximar, às vezes a aproximação pode se converter num excesso. E no abuso a gente ter o famoso stalking, as pessoas perseguindo as outras nas redes. Sim. Quando a gente Sim. fala de afastar, às vezes a gente está longe de quem está perto dentro de casa e está muito mais presente na vida de quem está fisicamente distante da gente. É só a gente ver uma mesa num restaurante, uma família, cada um com seu celular na mão, sem conversar, entre quem está presente. E aí, quando a gente fala do afastamento, às vezes acontece em grupos específicos, por exemplo, entre crianças, a questão do bullying, tá? E eu ainda posso colocar nessa discussão aqui a nova cultura do cancelamento. Às vezes as pessoas decidem julgar as outras por uma conduta, por um fato específico, por uma frase, por um Twitter em 140 caracteres e decidem em alguns minutos que aquela pessoa já não pode mais frequentar aquele meio e começam a fazer campanhas contra aquelas pessoas. Eu acho que a gente tem que começar pensando no positivo. Imagine a nossa quarentena 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Imagine naquela época da internet de escada, que a gente tinha que torcer para ninguém acender a extensão no outro quarto e derrubar a internet. O celularzinho analógico, né? Pois é. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte: nós somos usuários. A gente vai dar a destinação da tecnologia, que pode ser boa, pode ser ruim. Eu falei de interação social para você, mas imagine se eu, em vez de falar de interação social, falasse sobre segurança e monitoramento. Que mãe, que pai não fica mais seguro, mais confortável quando o filho sai, vai para uma balada, vai para uma festa, ou está em algum lugar e não atende o telefone, mas ele consegue pelo GPS descobrir onde é que aquela pessoa está. Se isso é bom e acalma o coração da gente, também retira a privacidade dos nossos filhos. Tá? E aí o problema é encontrar o meio termo dessa história. Então, você me perguntou, a tecnologia tem aspectos positivos enormes, tá? Vamos falar, por exemplo, da insegurança. A gente no nosso escritório tem uma câmera, na escola nossos filhos têm uma câmera, no nosso prédio tem uma câmera, mas do mesmo jeito que a gente, por conta da segurança, aceita essas câmeras, a gente abre mão um pouquinho da nossa intimidade, da nossa privacidade a todo momento. Que bom que a gente pode atender os nossos clientes agora por videoconferência. Que bom que a gente pode trabalhar com os colegas de escritório, fazer audiência, utilizando plataformas. Mas, em compensação, todo mundo vê o interior da sua casa. Tá? Todo mundo compartilha da sua intimidade. É verdade. Então, se pensar bem, a gente sempre está sopesando princípios, né? Segurança versus liberdade. É uma tônica de uns anos para cá, só que a gente não esperava que a gente chegaria a esse momento de ter que discutir, sopesar interesses entre segurança e privacidade quando está dentro da nossa própria casa, né? Porque antes a gente primava pela portaria do prédio, ou pelas ruas, pela garagem da sua casa, mas agora a gente fala dentro de um contexto que está dentro de casa. Agora, por exemplo... vocês estão dentro da minha casa e eu estou dentro da casa de vocês. Então, o tempo todo, assim, né? E aquilo que você apontou, ao mesmo tempo que a tecnologia, ao mesmo tempo que a tecnologia aproxima as pessoas, também distancia. Aquilo que você citou, numa mesma mesa de um restaurante, todo mundo inserido dentro dos seus mundos virtuais, né? E não presta atenção no mundo real. E, Patrícia, isso vai acontecendo de modo diferente em cada geração. Eu me lembro que no final do ano passado, eu cheguei no meio da tarde, eu tinha uma reunião no escritório, a reunião foi desmarcada, e eu resolvi ir para casa mais cedo. Tá? Então, eu cheguei em casa no horário que eu não chegava. Quando eu abro a porta da frente, eu ouço uma gritaria. A sensação é que tinha uns 8 ou 9 meninos no quarto da minha filha. Ela tem 13 anos. Quando eu abro a porta... Patrícia, ela estava só jogando videogame online, mas ela estava jogando com 5 amigos, tá certo? Então, o que é que acontece? Minha filha, o que é que você fez hoje? Eu falo, não, fiquei à tarde no quarto, mas ela não estava sozinha, tá? Agora, qual é o problema? Com quem ela está conversando? Por que ela está conversando?
o que é que ela está conversando, tá? A gente vem de uma geração que não existia essa tecnologia, então a gente foi aprendendo as vantagens e desvantagens na pele. Só que a gente hoje está numa posição privilegiada de poder preparar os nossos filhos para a próxima geração. E preparando os nossos filhos, a gente consegue educá-los para os riscos, para os perigos, conscientizá-los para algumas coisas. Né? E acho que a gente também precisa de um pouquinho de conscientização. Veja só, todo mundo carrega um celular na mão. O celular é pior do que uma tornozeleira eletrônica. Porque a tornozeleira você usa contra a vontade. E o celular, se você esquecer, você volta a buscar ele por vontade. Tá certo? E aí o que acontece? Essa maquininha, ele tira foto, essa maquininha grava, essa maquininha faz print, tá certo? E aí o que acaba acontecendo? Tudo a gente consegue registrar. Uma discussão, uma conversa no WhatsApp com o ex, com a ex, tá? Alguma coisa que você viu seu filho fazendo que você não gostaria que ele tivesse fazendo. E aí a gente começa a utilizar isso para as mais variadas formas. Então a gente tem colegas que, por exemplo, estão numa ação de alimentos e utilizam prints da rede social de alguém para provar sinais exteriores de riqueza. E quando o cidadão chega na audiência, diz: mas foi você que postou, tá certo? E aí vem uma discussão super interessante do momento que a gente vive. A gente vive numa sociedade que é sempre o espetáculo que interessa. A vida da gente na rede social é uma vida cor-de-rosa, com filtro. Tá? E literalmente com filtro, porque muita gente não posta uma foto se não colocar um filtro. Então, por que eu estou colocando isso? É difícil, às vezes, separar a realidade do mundo que a gente tem nas redes sociais, mas a gente consegue ter agora duas preocupações. Às vezes o excesso de registro ou então a falsificação dos registros. As discussões recentes sobre deepfake, tá? Sobre situações, se a gente acha fake news algo difícil, complicado de lidar, a próxima geração, a fake news 2.0, as chamadas deepfakes, alterações em imagens, alterações em vídeos, essas vão ser devastadoras em qualquer sentido. Como é que você vai demover a ideia de alguém que viu um vídeo falso da sua esposa, do seu marido, do seu companheiro? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E você viu, e é a pessoa para você, mas na verdade aquela imagem foi adulterada, aquele vídeo foi alterado, entendeu? Então, aí veja, que bom que o vovô, vovó conseguem ver os netos durante a quarentena. Que legal que a gente consegue fazer nossas petições, protocolar as petições, fazer audiência, receber os nossos honorários durante esse período. Os magistrados conversam com a assessoria deles, no tribunal eles conseguem fazer exceções. Então, a tecnologia é boa, a tecnologia é ruim. Vamos primeiro olhar para o usuário, e vamos olhar para o desenvolvedor. Marcos, também a gente pode inserir aí nesse rol a biotecnologia, né? A gente fala aí das inovações genéticas, a gente fala das reproduções assistidas, né? Isso tudo tem o imbricamento da tecnologia, que também é bastante positivo para a gente, né? Perfeito. E veja, o mesmo médico que consegue fazer um diagnóstico pré-implantatório e falar o seguinte: olha, tem um cromossomo aqui com defeito e a criança pode nascer com a doença gravíssima, ele também pode oferecer, por exemplo, uma criança com uma cor de olho específica. Uma criança que provavelmente vai ter uma altura específica, tá? E aí você começa a lidar com engenharia genética, lidando com os embriões como se fossem produtos que você compra. Então tá lá na prateleira do supermercado ou na prateleira virtual. A quantidade de embriões, de material genético congelado que foi importada no Brasil nos últimos 2 anos, chama atenção, tá? E no campo da gente falou de aproximação, não foi? No campo das relações tem uma coisa interessante. Alguns arranjos familiares, como a coparentalidade, acabaram crescendo exponencialmente justamente por plataformas. Porque as plataformas estabelecem ou traçam um perfil daquele interessado em coparentalidade e o algoritmo da plataforma aproxima as pessoas que têm ideias parecidas de como criar um filho, certo? Então, a gente está, na verdade, inaugurando um capítulo e muita gente diz assim: eu não quero saber de tecnologia. Veja, quando a gente entra no carro e coloca um GPS para ir para um lugar, isso é possível por tecnologia. Quando você está em casa agora na quarentena e você pede comida no delivery, isso é tecnologia, tá? Quando você vai para um shopping center e tem lá uma catraca, tem lá uma cancela, e você precisa apertar no botão para tirar um papelzinho com código de barra para passar ali na porta, aquilo é tecnologia. Tudo é tecnologia. Ela está na vida da gente e está imbrincada com as relações. Se o direito de família, o direito de sucessões, cuida das relações pessoais, também junto com as patrimoniais, a gente não tem como tirar a tecnologia da equação. Eu acho que mais do que até porque lembrando que os aparelhos
Até porque lembrando que os aparelhos de celulares são aparelhos pessoais, né? Ou seja, a gente lida com situações privadas o tempo todo. Então, hoje, Olha, por exemplo, numa situação de pandemia... Não arrudei, não. O negócio é o seguinte, se o seu namorado deixar o telefone na mesa e for no banheiro, você levantar, você não pode olhar a mensagem que chegou no celular dele. Você está invadindo a intimidade dele, sim, certo? Então, sim. a gente está aqui e a recíproca é verdadeira também. Agora, Patrícia, já que a gente estava falando de privacidade no celular, você puxou um assunto muito legal. Qual é o limite do pai e da mãe bisbilhotar o telefone do filho adolescente? Exatamente. Né? Exatamente. E tem uma coisa interessante nessa bisbilhotada. Não, mas eu quero saber se com as companhias dele que ele anda. Ele pode ter uma conta que você não sabe, porque provavelmente ele domina a tecnologia melhor do que você. Tá? Então, sim. O que é que acontece? Nós nascemos num mundo analógico. Eles já nasceram no mundo... então, né? Eles já nasceram no mundo tecnológico, né? Digital. Então, a tecnologia é uma, mas a maneira dela se desenvolver e dela operar é completamente diferente. Né? Pois é, a gente tem um conflito geracional. A gente fala de discar. Disca para alguém. Discar? O que é discar, né? As pessoas não fazem ideia que nós tínhamos um telefone de disco, né? Pois é. Ó, a Lila está dizendo aqui, eles não dão a senha, é verdade. Eles trocam a senha. E a gente ainda fala assim, a ficha caiu. Vai explicar para um menino desse, porque a ficha caiu, tá certo? A referência não é mais essa. Eu dou aula de contratos também. E eu chego na faculdade e vou dar aula sobre contratos entre ausentes celebrados por carta. Eu chego na sala de aula e pergunto quem da turma já foi no correio mandar uma carta para um amigo. Ninguém. Se eu der um envelope a eles e selo, eles não sabem nem preencher uma carta para colocar no correio. Às vezes, verdade. Porque eles nunca se preocuparam com isso. Então, o que é que acontece? Exatamente. Nós temos uma legislação completamente analógica para o mundo digital, sim, tá? E a gente tem ilhas onde está um pouquinho mais avançado, alguns aspectos do processo. Mas veja agora a nossa dificuldade. Se a gente consegue falar com o cliente, se a gente consegue até falar com o magistrado, com o servidor, a gente consegue peticionar. Mas fazer uma audiência de instrução 100% virtual ainda é um desafio para muita gente. Porque a gente perde o olho no olho na audiência, aquele nervosismo na voz, aquele comportamento físico que você consegue avaliar numa audiência, que às vezes se perde um pouquinho dependendo da plataforma que você vai usar. Entendeu? Então a gente ainda está engatinhando. Tá, até porque os relacionamentos... eu não gosto de falar de mundo real, porque tudo é mundo real. O mundo virtual também é o nosso mundo real, né? No mundo digital. Mas quando você não está no mundo digital ou pela via digital, o relacionamento é em 3D. Você consegue perceber a reação da pessoa, você sabe a respiração, você sente a pessoa, você sente a reação dela e fica mais fácil de você dominar uma conversa. Mas quando nós estamos pelo meio digital, nós estamos em 2D. Então, o nosso corpo foi preparado para trabalharmos os 5 sentidos, inclusive nos nossos relacionamentos do dia a dia. Então, fazer uma audiência em 2D, você perde, na verdade, quase todos os sentidos ali, que é esse conjunto, né? O seu cérebro não vai conseguir organizar dessa forma que ele foi preparado para organizar, em 3D. Por isso é essa dificuldade, né? E a gente tem uma dificuldade, Patrícia, só para não perder o gancho, é o seguinte, quando a gente vai discutir um divórcio, ou vai discutir guarda, a gente conhece as pessoas que estão envolvidas. Mas imagine uma instrução que tem que ouvir testemunha que você nunca viu, e você tem que identificar a testemunha, tá? Então, como você está à distância, a identificação é mais difícil, certo? Então, a gente vai passar ainda por um período de transição de como é que a gente vai lidar com esse tipo de situação, tá? Mas vamos continuar o nosso papo, porque assunto não falta. Não falta, porque nós estamos falando dos pontos positivos, a gente não consegue não fazer um link dos pontos negativos, né? Porque quando a gente fala de crimes na internet, por exemplo, o tempo todo, né? Quando você disse, olha, a minha filha estava jogando, mas ela pode... A gente nunca tem o limite, a gente não sabe qual é esse limite que crianças e adolescentes têm, na verdade, são invasores invisíveis, né? Porque quando você fala com uma pessoa do outro lado, você não sabe com quem você está falando, na verdade. Você não sabe se aquela foto equivale exatamente àquela pessoa, né? Se aquilo ali não é meramente um avatar, né? Se é uma personagem que a pessoa montou para estar ali.
E aí você não sabe, claro, que crianças e adolescentes acabam ficando vulneráveis a todo tipo. A gente tem ali as situações de pornografia infantil. Pois é. E daqui a uns anos a gente não vai saber nem se a gente está falando com uma pessoa, se está conversando com um computador. Porque se a gente hoje dá risada com a inteligência artificial, é só a gente lembrar como é que a gente ouvia música na década de 90 e como é que a gente ouve música hoje em dia, tá? Então, ela está se desenvolvendo. Ela está se desenvolvendo. Agora você falou de uma coisa interessante. Eu vou tentar agregar 2 temas aqui. O direito ao esquecimento com a questão da exposição das crianças, tá? Primeiro, em relação aos pais. Eu acho que todo mundo da geração da gente tem um álbum de fotografia na casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó, que tem fotos de você pequeno, e é muito provável que você tenha uma foto numa banheira tomando banho. Tá certo? E aí o que acontece? Aquela foto está analógica no álbum e todo mundo espera que não saia de lá. E você vai decidir o que você vai digitalizar ou não. Mas os nossos filhos, desde a hora do primeiro corte de bisturi numa cesariana, ou desde a hora que ele termina o parto natural, tem uma câmera filmando o parto e tem as fotografias. A vida está toda documentada, Patrícia. Mas a partir de que momento a gente vai começar a dizer o seguinte, olha, será que ele quer essa exposição? Porque a exposição está na conta do Instagram da mãe, do pai, tá? E são os próprios pais que acabam expondo aquela criança. Então, veja, eu fiz analogia com a foto da gente, normalmente tomando banho bebê pelado no álbum, porque para os nossos pais, na geração deles, culturalmente, aquilo era normal. Se esperava abrir um álbum de bebê e encontrar uma foto daquela. Sim. Então, uma foto que hoje a gente coloca os nossos filhos, tá? Numa festinha de escola, com uma fantasia e etc., pode ser motivo de bullying para aquela criança daqui a 4 ou 5 anos, porque a internet não esquece. Tá? E aí a gente tem uma exposição provocada pelos próprios pais que, em tese, deveriam ser os guardiões da imagem daquelas crianças. Perfeito. A gente está aprendendo a lidar com isso. Quais são os limites que a gente vai ter em relação a isso? E quando a gente tem pais separados, a gente ainda pode ter a situação de um ser uma pessoa reservada, que não quer expor a sua vida nas redes sociais, mas por conta do outro indiretamente você sabe tudo a respeito da vida daquela pessoa pelas postagens do outro. Tá? Então, e aí vou pegar um gancho, então. Claro. Vou pegar um gancho. Quando você lembrou bem, né, de que a criança hoje nasce e ela tem todo um histórico que faz um acervo digital. Então a história da pessoa está toda ali. Nós temos parte ainda do nosso acervo digital, do nosso acervo em fotografia, em álbum. Né? E que fique Mas lá. A maioria... E que fique lá. Mas as nossas crianças não têm mais isso. Tudo a vida inteira está no virtual, né? No digital. E aí a gente pode fazer um gancho para uma questão muito importante. E se alguém se adona desse acervo digital? Você imagina que eu consiga a senha do seu Google, tenha acesso ao seu Google Fotos, por exemplo, e ali eu posso manejar o que eu quiser. Posso trocar a senha e não permitir que você tenha acesso mais. Posso apagar os seus dados. E eu posso apagar toda a sua história ali. Todo o seu acervo. Tudo que você construiu em vida até ali, de fotos e vídeos e documentos, inclusive. Você imagina uma situação dessa hoje que já acontece, né? Que é a extorsão, a cyberextorsão. As pessoas que se apropriam desse acervo e depois pedem resgate por ele. Pois então, E o que acontece? Você falou do perigo maior. A gente perdeu o acesso. Só que a gente pode perder o acesso de outro jeito. Você ainda tem em casa algum computador aí que tenha drive de CD, Patrícia? Será que você ainda tem alguma máquina que leia disquete na sua casa? A tecnologia, veja só, qual é a vantagem do papel, do suporte físico para o eletrônico? O papel tem 2000 anos e você consegue abrir e acessar a informação, que é só você ler. Ela está registrada, ela não desaparece. A gente recebe um papelzinho lá e quando paga alguma coisa com cartão de crédito, e antes de chegar em casa ele já pagou. E reza a lenda que ele devia durar 5 anos, não é isso? Tá? E ele simplesmente não vai durar 5 anos na sua mão. Aí que você faz, tira uma foto dele. Tá? E como é que você encontra essa foto depois perdida no rolo da câmera com 2.000 fotos, com 3.000 fotos? E aí o que acontece? Aí mudou a extensão da foto, mudou o aplicativo que você usa para as fotos. Por exemplo, tem gente ouvindo a gente aqui que não gosta de lembrar dessas coisas, mas que era frequentador do Orkut. Tá? Então, antes do Facebook, a gente tinha o Orkut. Todo mundo aqui tinha comunidade e tinha foto lá.
O que é que aconteceu com as suas fotos do Orkut? Para onde é que elas foram? Tá? Então, o que é que acontece? A gente acaba ficando com buracos claros na nossa vida que não tem um registro que nossos pais tinham, porque eles usavam um suporte diferente. Todo mundo aqui que está ouvindo a gente tem em casa uma gaveta, uma pasta, o envelope que está no cofre, ou está no lugar mais reservado, que tem o que é importante na sua vida. É certidão de nascimento, casamento, é diploma, é escritura, e tudo isso está em papel. E a gente tem um conforto quando a gente pega no papel, a gente acha que aquilo ali nos dá segurança. Quando a gente consegue ter esse mesmo tipo de segurança digitalmente, desde que você utilize um equivalente funcional. Eu acho que isso que a gente está buscando hoje em dia. Hoje me ligaram dizendo assim, Marcos, eu vou ter que ir em algum lugar para poder assinar a procuração. Eu disse, não, eu vou mandar para você e você assina eletronicamente. Eu vou lhe mandar um assinador eletrônico. Você não tem token na sua empresa, você não faz a declaração de imposto de renda. E a pessoa ficou calada olhando para mim como se eu tivesse dito um absurdo, alguma coisa que ele nunca tinha ouvido falar. A tecnologia está disponível. A questão é, a gente consegue dominá-la e aí tem um abismo enorme intergeracional que a gente tem que ser, primeiro, antes de mais nada, tolerante. A gente não pode imaginar que, porque, veja, se todo mundo sabia usar o caixa eletrônico, nem todo mundo fazia pagamento pela internet, por exemplo. Mas ainda hoje tem pessoas que preferem ir na boca do caixa, fazer o pagamento e ter o contato pessoal com o caixa. É verdade. E isso é da liberdade pessoal de cada um. Você não pode obrigar as pessoas a escolher um determinado caminho tecnológico, uma determinada plataforma, alguma coisa que você faça em relação a isso, nesse sentido. Eu acho que isso é importante. Aí, Patrícia, você estava falando sobre a exposição das crianças, sobre sexting, sobre a divulgação ou vazamento de vídeos íntimos, que eu acho que isso é uma das coisas mais covardes que alguém pode fazer contra a pessoa. Porque você tem uma expectativa de privacidade e você acaba violando a expectativa de privacidade. E, inclusive, são diários os casos, né, que inclusive recaem para a advocacia, né, para a gente tentar resolver, por exemplo, de relacionamentos que foram rompidos, né, e aí como uma vingança, eu estou usando termos mais simples para as pessoas poderem entender, e uma forma de vingança é pegar todas as fotos daquele relacionamento anterior, né, e colocar nas redes sociais para fazer uma afronta ao novo relacionamento, para fazer uma afronta à nova família, que agora já se estabeleceu. Então, ou seja, diariamente isso faz parte. Hoje já é uma situação que a advocacia, inclusive, já lida, normalmente já lida. Só que a gente tem um gap muito grande, porque falta uma alfabetização digital das pessoas. As pessoas não fazem ideia, né, desse mundo digital que nos cerca. Não é verdade? Então a gente tem, por exemplo, Marcos, os dados pessoais. Tá. As pessoas simplesmente dão os seus dados, porque eles não fazem ideia do valor que isso tem. Simplesmente eu preencho e coloco as minhas informações pessoais sem me importar. Sem me importar porque eu não sei qual é o valor. Nunca ninguém me explicou. Então, há um gap entre gerações, evidente, foi o que você falou, um gap muito grande de gerações, mas nós temos que nos preocupar agora com a alfabetização digital. Sim. É meramente uma introdução das pessoas às novas tecnologias. E vou te dizer, os nossos filhos já estão ultrapassados. Porque a tecnologia é mais rápida. Se nós estamos ultrapassados, quiçá os nossos avós, entende? Então, assim, a coisa é muito mais rápida, né? A questão dos dados pessoais são muito importantes hoje, de conscientizar. E junto com a gente tem que pensar o seguinte, quando a LGPD entrar em vigor e essa novela acabar, eu até participei de um evento essa semana e fiz uma comparação. A LGPD tem um prazo de vacatio legis maior do que o Código Civil e o Código de Processo. Isso é inexplicável. Verdade. Nenhum país sério aceitaria um negócio desse tamanho. Tá certo? Absurdo. Mas para a gente não entrar na polêmica, deixa eu colocar para você duas coisas. Primeiro, número 1. A gente acha que porque a gente digitaliza os documentos e consegue entrar no PJE, que nós somos tecnológicos. Tá certo? E porque a gente anda com um token. Longe disso. A LGPD vai obrigar a nós profissionais, que lidamos com dados no dia a dia, a gente precisa tomar um cuidado com segurança da informação.
E aí você veja, no seu Perfeito. escritório você tem contra-cheque do seu cliente, você tem dados médicos por conta da necessidade de pensão, você está lidando com a Fotos. interdição e você tem um prontuário da pessoa, você tem fotos. Tá? E como é que você arquiva isso? Qual é a segurança disso? Está tudo na nuvem, se alguém conseguir acessar a sua nuvem, como é que você vai ficar em relação ao seu cliente? Você tem um sigilo perante ele e você tem um dever de segurança das informações que estão sob sua guarda. Eu acho que esse é um aspecto que a gente vai ter que levar em consideração. Agora, Muito. veja, tem outra coisa que eu queria colocar aqui, fazendo um gancho entre o LGPD e a nossa conversa anterior ainda. Veja só. Recentemente saiu na imprensa a discussão em relação a um cidadão que se divorciou, soube que a mulher estava com outro relacionamento e ele decidiu, para se vingar, e você colocou bem, para afrontar, para criar para desestabilizar o segundo relacionamento, ele passou a postar e marcar lá nas fotos, tá? Da época que eles estavam bem, da época que eles estavam juntos. E ela se incomodou e foi ao judiciário. Esse é um assunto super legal pelo seguinte: primeiro, as fotos estavam no perfil dele e quando as fotos foram postadas, ela concordou com a postagem. Tá? E aí a defesa do colega que trabalha para ele é mais ou menos assim: se ela concordou, ela autorizou a ele. Só que se eu lido com dados pessoais, eu estou falando de direito de personalidade. Eles nascem com a gente e morrem com a gente. Se eles nascem com a gente e morrem com a gente, eles são indisponíveis. Significa dizer que aquele consentimento que eu dei lá atrás eu posso retirar. Tá? E se aquela publicação foi consentida até aquele momento, dali para frente não vai ser. E aí vem o segundo argumento. O segundo argumento é o seguinte: mas veja, não tem nada de imagem na foto e a foto não é mentirosa, a foto não é uma montagem, a foto é verdadeira. Perfeito. Só que acontece que você tirou a foto do tempo, do lugar ou do contexto. E quando você tira a foto do tempo ou do lugar, do contexto, o que é que você faz? Você cria uma situação que é vexatória, uma situação desconfortável para aquela pessoa. E aí vem uma discussão que no Brasil a gente chama de direito ao esquecimento, só que ele tem várias vertentes. Eu posso estar falando de desindexação, eu posso estar falando de apagamento, eu posso estar falando de esquecimento propriamente dito, tá? Porque o que a gente tem aqui é uma informação que é verdadeira, que diz respeito a uma determinada pessoa, e que aquela pessoa tem direito ao controle dos seus dados, daquela informação. Tá? E no exercício desse controle, ela pode, inclusive, retirar o consentimento. E são termos: autodeterminação informativa, consentimento, agente de tratamento de dados, que as pessoas estão começando a confundir. Porque, veja, a lei é de 2018. E ela vai entrar em vigor em 2019, ela vai entrar em vigor em 2020, ela vai entrar em vigor em 2021. 21? E aí pipocaram um monte de cursos sobre encarregado de dados, o DPO, o Data Protection Officer. As CPO. Pessoas falam tanto de LGPD que a turma começou a achar que ela está em vigor. Mas eu queria só desmistificar uma coisa: ela não precisa estar em vigor para você proteger privacidade e intimidade das pessoas. Sim. A Constituição, o Código Civil e um monte de norma federal infraconstitucional trabalham com privacidade. Se você quiser citar só uma e usar a internet, use o Marco Civil. Ele é de 2014. Sim, e lá 2014. Você tem proteção de dados, lá você tem privacidade como princípio no Marco Civil da internet e com possibilidade de responsabilização. Que, inclusive, Marcos, essa regra, só para a gente lembrar aí, o pessoal que está nos assistindo, né, que o Marco Civil da internet de 2014, na verdade, ela foi acelerada um pouco em razão do vazamento de fotografias de uma artista famosa. Não sei se você lembra disso. Vazou, a artista levou o computador para fazer uma limpeza lá nessas empresas, né, de informática, e aquelas fotos foram capturadas e depois expostas sem a vontade dela, sem o consentimento dela, né? Não sei se você lembra disso. Lembro. Já advém justamente de uma situação de quebra da privacidade. E aí você, veja só, aí você dá a sua senha para o seu contador, aí você dá a senha da sua rede social para o seu advogado, aí você leva para consertar, aí você deixa com o cara da assistência técnica, aí você pega o roteador da sua casa, todo mundo tem a senha. E outra coisa, Patrícia, todo mundo hoje tem plataforma de streaming. Tá certo? E aí o seguinte: para que eu vou pagar 2 plataformas se eu posso pegar a minha senha e entregar na casa do meu irmão, da minha tia, do meu primo? A gente vai começar a ter umas questões contratuais envolvidas aí. As pessoas às vezes não entendem que do mesmo jeito que você não vai assinar, vai pedir para alguém assinar o seu nome no contrato, quando você transfere a sua senha para outra pessoa, a responsabilidade pela guarda e pela segurança e pelo uso da senha é pessoal, é sua. Isso vale para os seus filhos, tá?
Quem é que nunca passou pela situação? Mãe, pai, o que é que tem para comer? Não tem nada não, estou com fome. Peça alguma coisa, meu filho. Tome aqui o meu celular e peça comida. E o cartão de crédito está ali vinculado. Então, o que é que acontece? Quem fez a operação fomos nós. Não foi o seu filho, não foi o seu sobrinho, não foi o seu primo. A gente antigamente via as pessoas falando assim, eu estou no SPC porque eu emprestei meu nome. Apareceu meu cunhado, apareceu a minha sogra, e aí fizeram a conta, estava no SPC o nome deles e usaram meu nome, agora eu estou com o nome sujo. A quantidade de pessoas que acaba emprestando a sua identidade digital sem nenhuma preocupação com isso, tá? Eles só esquentam a cabeça quando o problema acontece. E aí, Marcos, vou fazer um link. Adoro fazer links. Aliás, bem apropriado o nosso assunto. Vou fazer um link, então, que você está falando. Olha só, eu estou emprestando o meu cartão de crédito, que hoje pode ser virtual, né? Perfeito. O cartão de crédito, hoje, eu não preciso mais de que seja físico, né? Então, estou emprestando, na verdade. O que você está emprestando, na verdade? É o seu nome, o seu crédito, certo? E existem os scores. Os scores hoje financeiro e os scores sociais. De maneira que uma família bonitinha vai pedir um empréstimo para cumprir com algumas obrigações ou para fazer um financiamento da sonhada casa própria, né? A família chega para fazer e, olha, infelizmente, o sistema não está liberando o empréstimo. Por quê? Porque não está liberando. Simplesmente, em verdade, você está dentro de um algoritmo que já te mapeou inteiro, já sabe que há X tempo você atrasou uma prestação, já sabe que alguma situação aconteceu, o seu score financeiro diminuiu e você não consegue acesso àquele empréstimo, né? Tem até, não sei se você gosta daquele seriado Black Mirror, e inclusive fala sobre o score social, né? Eu fiquei muito impressionada com aquele score social, porque hoje, por exemplo, você vai pedir um Uber, você pede um Uber e você vê qual é a nota do Uber. Só que o mais interessante é que o Uber vê a sua nota, o seu score. Então você pode dizer, não, eu não quero esse cara. E ele pode dizer, eu não quero essa passageira. Não quero, não. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Olha, né? Então olha só como atinge as nossas famílias uma questão de score financeiro, bancário, de score social. Olha a situação. Né? Amanhã eu não vou conseguir alugar um apartamento para minha família morar porque o meu score social não me brifa aquele imóvel que eu quero, né? Olha a situação. O tema que você está se referindo é o que eu vou chamar de discriminação algorítmica. Tá? Perfeito. E aí o que acontece? A gente não tem transparência em relação a como são os critérios para definir isso. E aí a gente pega e junta com um dos comportamentos mais antigos que a gente tem quando o casal está brigando e um quer atingir o outro. Você recebe a pensão e você não paga as mensalidades que estão em nome do ex. Aí o cara vai para o SPC. E quando ele vai para o SPC, o score dele vai lá para baixo. Entendeu? Então, você consegue ligar as coisas. Mas, Marcos, a aula não era de tecnologia aqui, a conversa na tecnologia, como é que você foi falar? Porque a vida da gente, a tecnologia incorpora na vida da gente. E aí, quando você fala de discriminação algorítmica, tem outra coisa que eu acho surreal. Vamos, você, Rodrigo Pereira, Elizabeth, que está aqui assistindo a gente, vamos numa farmácia. Os 4 vão comprar uma Novalgina. O preço vai ser diferente para cada um de nós. Eu nunca vi um negócio desse agora, porque primeiro que você tem que fazer um cadastro monstruoso na farmácia e você não sabe nem mais o preço do produto. Comprar uma Novalgina. Dá certo? E aí o que acaba acontecendo? A gente vai acabar a pandemia, a gente vai querer viajar para algum lugar legal. Se você consultar o site do hotel, do seu celular, do seu tablet ou do seu computador de mesa, você vai encontrar o mesmo hotel no mesmo dia com preços diferentes. Isso é surreal. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem temas que são típicos de família e a gente tem temas que são correlatos, mas que acabam impactando a vida da gente. Vamos pegar uma coisa simples, tá? Vamos pegar milhas aéreas, tá? E aí, o que acontece? As milhas vão para o cartão de alguém. E às vezes a família se reúne para comprar tudo num cartão só, que tem uma conversão de milhas melhor. Aí o relacionamento acaba, Patrícia. Com quem vai ficar pelas 300 mil milhas? Vai partilhar as milhas, porque o que acontece? As milhas acabam sendo benefício pessoal do titular do cartão. E mais, o benefício não se transmite para os herdeiros nem para os sucessores. Quando você morre, se não usou as milhas, ó, já era. Foi embora.
Tá certo? Então, a pessoa diz, eu nunca soube disso. Claro, porque estava naquela parte do aplicativo que você instalou e tinha assim, quer ler essas 20 páginas ou quer apertar aqui, li, compreendo e quero prosseguir. Pronto. Todo mundo prossegue. Ninguém lê. Aí nós, advogados, que vamos dar uma notícia. Quando a pessoa chega lá e diz, olha, vovô... Normalmente a gente fica com essa parte, né, Marcos? A gente dá uma notícia. Quer dizer que as 2 milhões de milhas do vovô, que dava para dar a volta ao mundo, eu não vou ter direito nem a ir para a esquina, não é verdade? Entendeu? Então, Marcos, o que acontece? A gente tem que fatiar o assunto. Exatamente. Você colocou aí, só para fazer um fechamento, que vai ser difícil fazer um fechamento desses assuntos, né? Mas, enfim, você estava falando aí de que o que eu faço? Eu vou ler 20 páginas ou vou clicar em aceito, e todo mundo vai clicar em aceito, né? Eu quero lembrar você do escândalo de Cambridge Analytics, né? Que, na verdade, uma pessoa fez um quiz no Facebook, que, aliás, todo mundo responde quiz, né? Minha mãe adora responder quiz no Facebook. Né? Então, qual na hora é o gato que você parece? Qual é o disco dos Beatles que na você hora que foi responder mais, o quiz, 270 mil pessoas responderam o quiz. Só que tinha um aceito ali, que as pessoas, claro, não liam tudo, e na verdade você estava permitindo tivesse acesso que se tivesse acesso a todas os seus contatos e que tivesse acesso a todas as pessoas do seu Facebook. Ou seja, esse quiz, né, transformou 270 mil pessoas e 87 milhões de pessoas que tiveram seus dados capturados. Veja só, e só para fazer um fechamento, né, da responsabilidade que é você clicar num aceito ali, porque, obviamente, ninguém vai ler aquelas letrinhas micro. Né? Então, olha a situação. Patrícia, agora deixa eu fazer aqui uma nota de rodapé para o pessoal que está ficando apavorado com medo das redes sociais e dos dados. Tá? Hoje, o que eu queria colocar para as pessoas é o seguinte: você não vai impedir que seus dados circulem, porque eles já estão circulando. O que a LGPD vai fazer é lhe dar o controle para você poder saber que informação a seu respeito as pessoas têm, para quem elas estão utilizando, e você pedir, por exemplo, para fazer uma correção para poder fazer cessar o uso. Tá certo? Agora, o que é que acontece? 2 pontos para a gente refletir. Ponto número 1. Se amanhã você abrir o seu Instagram, que a gente está usando aqui, e tiver lá, os termos de uso do Instagram mudaram, e clique aqui se você quiser ler, e influenciado pela live, você clicar lá, ler e não gostar, a minha pergunta é se você está preparado para parar de usar o Instagram. E outra coisa, exatamente, se você não clicar para aceitar, você não consegue nem mais abrir para poder baixar as fotos que você tem. Tá? Porque, eu não quero mais saber do Instagram, mas eu vou pelo menos baixar as fotos que eu tenho aqui, depois eu saio dele. Primeiro você vai ter que aceitar as condições de uso. Você está refém. Você fica refém. Porque a arquitetura do aplicativo foi feita para essa possibilidade. O razoável é ele avisar dias antes para poder você refletir e decidir o que você vai fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para você em relação a isso. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês em relação a isso é o seguinte: é que qualquer coisa na internet que a gente aceite os termos de uso, as pessoas lidam com os termos de uso como se estivessem acima da Constituição e não estão. Eles não estão acima do Código Civil, eles não estão acima do CDC, eles não estão acima da Constituição. Tá? E eu estou vendo algumas manifestações aqui do pessoal que está assistindo a gente, falando de abuso, de cláusula abusiva, de contrato de adesão. Esse é um caminho para a gente resolver parte dos problemas. Mas ainda tem gente que raciocina assim: mas eu não pago para usar o Instagram, eu não pago para usar o Facebook, eu não pago para usar o Gmail. Como é que eu vou aplicar o CDC? Você está pagando e está pagando caro. Tá? Só que você não está tirando dinheiro do bolso, você está dando a possibilidade da pessoa minerar os seus dados e vender aquilo. Só que tem mudanças hoje os dados são um verdadeiro... Hoje, né? São o nosso petróleo de hoje, né? Nosso petróleo é o ouro, é o novo ouro, o novo petróleo, né? Isso. E mais, então essas informações são hoje... Ou seja, você está fazendo o pagamento, sim. Né? Você está, sim, fazendo um pagamento. Né? E a questão que a LGPD vai colocar... ainda assim não resolve uma situação como essa. O que a LGPD diz? Que você terá acesso, na verdade, você passa a ser titular das suas próprias informações
Você pensa, pô, mas isso não é óbvio? De certa forma, sim. Só que a LGPD transforma isso num direito absoluto, do qual você pode manejar, você tem o direito de saber, inclusive a finalidade, aí você vai lutar, você vai ter que lutar mesmo, pela finalidade e pela adequação, né, daqueles dados, enfim, toda uma série de situações, e que aí, Marcos, não tem como a gente separar a pessoa, né, de uma situação familiar. Você não tem como, porque na hora que uma pessoa da família é atingida, a família está sendo atingida. Né? Na hora que um dado pessoal meu é vazado, atinge a minha família, porque não tem como vazar, por exemplo, o meu endereço pessoal sem que exponha todas as pessoas que moram no mesmo endereço, por exemplo. Patrícia, eu vou lhe dar um exemplo de um assunto dos últimos 10 dias. Voltou à moda o Face App e agora, em vez de você ficar velhinho ou velhinha, você muda de gênero no aplicativo. E aí, o que é que acaba acontecendo? Tem gente que diz assim, Deus me livre, vão roubar os meus dados, eu quero manter distância desse aplicativo. Mas aí tá sua filha em casa, que achou legal, pegou a foto da família todinha e jogou dentro do aplicativo. Ou tá um cunhado seu, ou tá um amigo seu fazendo brincadeira em relação a isso. Entendeu? Então, é por isso que eu coloco o seguinte, não dá para ficar apavorado porque os seus dados vão circular. Que eles vão circular, vão. A questão aqui é definir controle sobre isso, tá certo? E responsabilidade para quem está utilizando. Porque a gente se relaciona assim. Se você parar para pensar, o que é que o Facebook vende e oferece? O que é que o Instagram vende e oferece? O que o Instagram vende e oferece, o Facebook vende e oferece é a oportunidade da gente se expressar. É como se fosse um grande shopping e cada loja do shopping fosse um de nós. E a gente vai colocar na vitrine o que a gente quiser, porque a gente controla essa informação. É diferente de um jornal e de uma revista que eles criam conteúdo. As redes sociais não criam conteúdo, eles dão a possibilidade de alguém disponibilizar um conteúdo. A gente tem que entender a diferença de cada aplicação dessa. Não, e é incrível que, às vezes, uma situação que, para as pessoas, justamente aí a gente volta à questão da inclusão digital, da cidadania digital, as pessoas precisam entender o que acontece à sua volta, as pessoas precisam entender que existem os algoritmos e que você faz parte dele. Todas as suas informações são mapeadas, né? Então, o fato de você colocar a sua carinha e dizer a idade que você tem, isso já está te mapeando. Né? E essa informação, a sua carinha com aquela idade, já está sendo vendida para alguém. Isso tudo está te mapeando. Né? Então, a minha mãe, por exemplo, que está aqui me assistindo, e ela já brigou comigo, não me usa como exemplo, mas não tem como. Porque na hora que ela botou a carinha, eu falei, olha só o que você está fazendo, né? Você está colocando informações suas. E veja, ela não conseguiu entender o motivo. E na arquitetura da LGPD, nós estamos falando de dados sensíveis. Vou pegar um exemplo. Se você tem aquele celular que olha para ele desbloquear, significa dizer que você tem um celular com leitura biométrica, tá? E quando começou a pandemia, a gente teve que ajustar isso, porque está todo mundo de máscara e o celular não conseguia identificar você. Porque a biometria significa que ele vai medir a distância de alguns pontos do seu rosto. E quando você olhar, ele vai mapear e vai ver se as distâncias batem com o que está cadastrado. A máscara trava na frente, você não conseguia fazer isso. Então a gente vai ter um ajuste em relação a esse tipo de circunstância, esse tipo de situação. Tá? Veja agora a gente com telemedicina. Veja a gente agora sem conseguir separar o que é hora de trabalhar do que é hora de estudar, do que é hora de conviver. Porque o espaço é o mesmo. Tá? Então, imagine o seguinte, e a gente estava caminhando para uma aproximação, ainda está longe disso, mas uma aproximação de divisão de trabalho. E aí vem a pandemia, e aí eu tenho vários colegas professores que dizem assim, eu não estou trabalhando o dobro do que eu trabalhava. Porque meus filhos estão em casa agora. A gente dispensou... Olha o impacto na família, né? Numa situação dessa, né? Absurdo o impacto, tá certo? Então, o que é que acontece? Absurdo. Aí você tem duas opções. Você ou vai fazer do jeito tradicional, analógico, ou você vai ter que tentar utilizar uma ferramenta digital. Então, tem pessoas que não imaginavam fazer feira pelo delivery e não tiveram outra alternativa para fazer isso. Tá certo? Então, o que é que acontece? Não adianta ficar com medo da tecnologia, não adianta ficar querendo afastá-la, porque ela já faz parte da sua vida. E a gente vai ter novos capítulos. A gente está falando ainda dos primeiros passos de quem está engatinhando ainda, que é a internet das coisas. Daqui a pouco a sua roupa vai estar conectada, o seu carro vai estar conectado, o seu eletrodoméstico vai estar conectado.
provavelmente no final do ano que vem a gente já esteja com a internet das coisas através do 5G. Né? Já tem, alguns países já estão utilizando, né? E aqui o Brasil parece que no final do próximo ano. Vamos ver, né? Agora algumas coisas mudaram, mas parece, ou seja, vai ser uma realidade completamente outra. E Marcos, a gente tem menos de 10 minutos. Como eu disse, ó, é a primeira live da comissão, mas não será a última. Nossa, não, com certeza, né? E aí, assim, só pra gente... Aí você vai ter que falar muito rápido sobre isso, né? Só para colocar a importância para as pessoas da herança digital. Tá. Olha só, e aí eu vou lançar aqui uma situação, tá? Os perfis. Quantos perfis você tem em redes sociais? Em cada rede social, você tem um perfil. Você tem um perfil no Instagram, você tem um perfil no Facebook, no LinkedIn, você tem um perfil, enfim, sempre tem vários perfis. Então, na hora que você cria o perfil, é como se aquele perfil tivesse uma vida própria. Né? Porque você está viajando, enquanto você está viajando, as pessoas estão te adicionando, as pessoas estão interagindo com a foto que você colocou 2 dias atrás. Então, aquilo tem vida própria. Né? E dentro desses perfis, o perfil, ele cria conteúdo. Esse conteúdo pode gerar não só situações de valores emocionais, né, sentimentais, mas também muito dinheiro. E aí a gente tem os nossos youtubers, né, famosíssimos, que criam conteúdo no mundo digital, por exemplo. E aí eu te digo, veja, ali dentro do perfil você tem os dados pessoais, o perfil ele pode ser remunerado. Na hora de um falecimento, Marcos, qual o herdeiro que vai ter o direito, por exemplo, a acessar aquele perfil e a ter acesso àquele conteúdo digital? Será que um herdeiro, por exemplo, poderia continuar alimentando a rede social da pessoa falecida, mesmo ela estando falecida? Né? Porque a pessoa, o perfil daquela pessoa tem opinião, expressa opinião, tem seguidores. Se eu não digo nada que a pessoa faleceu, ou se você não viu, por exemplo, quando fez a postagem, e o herdeiro continua fazendo a postagem, é como se aquela pessoa continuasse existindo. Como as nossas famílias podem lidar com uma realidade dessa, que não é absurda? Veja, eu não quero que o perfil de um parente meu falecido continue sendo alimentado. Porque te dá uma falsa impressão de que aquela pessoa ainda existe. Mas o irmão seu quer. Não quer que aquela pessoa desapareça. E aí, deixa eu te colocar uma coisa. Eu acho que se a gente for parar para olhar, a gente conversou muito sobre família e não falou tanto sobre sucessões. A gente tem que lembrar de uma coisa cultural. O brasileiro morre de medo de fazer testamento. Ele acha que fazer testamento é chamar a morte e que é melhor nem pensar no assunto para deixar a morte longe. Tá certo? A gente lida muito mal com esses assuntos. E aí o que é que acontece? A primeira pergunta é o seguinte: você quer que qualquer bisbilhote que você faz na rede social, eu costumo dizer aos meus amigos, inclusive as mensagens privadas que você troca com as pessoas e as fotos que você troca com sua namorada, com seu noivo ou com seu rolo na internet, porque isso está tudo disponível. Quem tiver com sua senha vai ter acesso. Imagine o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe acessando as suas conversas privadas nas redes sociais. Você não quer isso? Você pode, por exemplo, utilizar os termos de uso e você tomar providências para congelar a sua conta, para excluir a sua conta para depois da morte. Mas isso depende de um comportamento ativo do dono das contas, tá? De planejar aquilo. Se a gente não planeja o que vai acontecer com nossa casa, com o nosso dinheiro, com o nosso carro, muito menos com as redes sociais, tá? E aí o que é que acaba acontecendo? Quando você abre o inventário, os juízes estão dando o mesmo tratamento, tá, de qualquer outro bem, de qualquer outro direito. Você vai ter um inventariante que vai ter poderes sobre aquilo. E aí, curioso, Patrícia, é quando a gente tem uma determinação de soft law num contrato desse termo de uso, diferente do que a gente do que tem, por exemplo, da vontade do inventariante. E a gente vai ter um conflito em relação a isso aqui. Então, eu acho que o campo da herança digital vai merecer outra conversa aqui em outro momento, mas o que eu posso colocar para vocês aqui? Deixa eu perguntar uma coisa. Se a vovó, a bisavó falece e ela deixou no guarda-roupa dela um baúzinho cheio de cartas que ela trocava com os namorados antes de conhecer o vovô, você pode ler aquilo. Porque o que é que acontece? Normalmente o inventariante vai cuidar das coisas do falecido e o que tiver ali ele tem acesso. Será que é diferente essa carta no baúzinho que tem 50 anos
do que você trocou de mensagem com o namorado numa rede social ou no Tinder antes de você começar a conversar. Tá? Então, a gente vai tratar no mundo digital diferente do que a gente trata no mundo analógico. Esse é um aspecto. O que é que no mundo digital é expressão da sua personalidade e por conta disso morre com você? Tá? E o que é que é memória e pode ser transferido para os herdeiros? Então tem que ser patrimonial disponível para transferir para os herdeiros, senão não for possível. Sim. E é o desafio para os nossos magistrados, para os nossos colegas que trabalham com sucessões, apresentar de modo objetivo o que é que ele pretende em relação a esse acervo virtual. Tá? Então a gente tem muita coisa para poder conversar em relação a esse assunto. Mas um bom começo é a gente parar para refletir um pouquinho. Se você não estiver aqui, ou se você precisar fazer uma cirurgia e ficar internado alguns dias, você quer nomear alguém de sua confiança para gerir as redes, ou você prefere que ninguém faça nada? Tá? Então, a gente tem que entender também que nós, como profissionais do direito, a gente vai ter que instrumentalizar a vontade do titular da informação, do titular das contas. Então, o que a gente precisa é apresentar alternativa. Quem vai escolher vai ser a pessoa que está interessada, que está envolvida com isso, vamos dizer assim. Tá? Agora, minha presidente, eu acho que a gente tem 2 minutos ou 3 minutos antes do Instagram cortar a gente. Tá certo? Cortar, eu tô vendo algumas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. Eu acho que a gente consegue deixar ela gravada aí no perfil. Para o pessoal assistir depois, tá? Eu vou aproveitar para reforçar o convite que você fez no começo. Venham conhecer as comissões de BDFAN. Encontre uma comissão que você acha que você se interessa, que você pode contribuir. Tem muito espaço para a gente debater, refletir, discutir. A gente está precisando disso. E para quem acha que o direito das sucessões, o direito de família é errado, que não tem novidade, está fervendo de novos assuntos, de novas discussões. Porque toda vez que a nossa vida muda, as relações familiares vão mudar e os impactos vão chegar no judiciário. A gente tem que estar preparado para isso. Tá? Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. O tempo voou, eu nem vi o tempo passar. Voou. Olha, assim, nós vamos fazer muitas lives ainda, não só nós dois juntos, mas vamos ter outros convidados também para falarmos sobre essa imensidão de situações tecnológicas que atingem as nossas famílias e a gente precisa ser proativo para trabalharmos a proteção dessas famílias. E o IBDFAN sempre na vanguarda, então o IBDFAN é maravilhoso. Então, mais uma vez, reforçando o que o Marcos falou, quem ainda não é associado, associe-se, entra no site do IBDFAN e faz a associação, se junte a nós. E querendo participar da nossa comissão, pode fazer através do próprio IBDFAN, faz uma mensagem ao IBDFAN, querendo associar-se, ou então no perfil @PatSanches, Pat sem I, PAT Sanches, aí do Instagram, e aí fala comigo mas você precisa ser associado do IBDFAN, ibdfan.org.br, associe-se, tá? E nós também teremos agora teremos também um evento, né, Marcos? Nós vamos ter um evento aqui no IBDFAN só para falar dessa temática, família e tecnologia. Então fiquem de olho no site do IBDFAN, nos eventos do IBDFAN, tá? Provavelmente em breve o evento já vai estar acessível para as pessoas se inscreverem. São poucas vagas, isso não é brincadeira, não é aquela coisa, se inscrevam logo, não tem muita vaga, então inscrevam-se logo, fiquem de olho, família e tecnologia vai ser o primeiro grande evento da nossa comissão. Marcos, eu te agradeço mais uma vez, queria agradecer o nosso presidente Rodrigo da Cunha Pereira. Que estava por aqui, um abraço, Rodrigo. Que estava, super beijo, um super abraço, e um beijo para todos, antes que o Instagram, vamos mandar um beijo. Marcos, muito obrigado a todos vocês, tá? E quem estiver interessado pode falar com a gente através dos nossos perfis do Instagram e também direto no perfil do IBDFAN. Um beijo para vocês. Boa noite, e pessoal. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.